Então, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui e parabéns pelo evento super organizado e de casa cheia. Nós vamos caminhar, então, um pouco sobre todas as formas de tratamento medicamentoso das doenças inflamatórias intestinais. São meus conflitos de interesse. Como as doenças ocorrem, acho que foi a primeira pergunta do dia. E é baseado na mensagem que o Dr. Adesson trouxe para a gente, em que os remédios começam a ser desenvolvidos e a gente consegue translacionar tudo aquilo que a gente aprende na bancada para o que a gente atua na nossa prática terapêutica. E aí, se a gente reúne todas essas informações do primeiro bloco e pensa como que a lâmina deveria estar, então ela deveria estar constantemente inflamada, como já mostrado. Essa hemostasia, entre a entrada de um conteúdo luminal, o controle inflamatório, ele é constante desde o nosso nascimento. Mas alguma coisa pode acontecer ao longo da vida desse nosso paciente portador de doença inflamatória intestinal que quebra esse equilíbrio. Então, nós temos alterações de barreira, nós temos alterações imunológicas, alterações mediadas por células, por citocinas, e onde a gente já consegue empregar a nossa terapia. Então, a doença ela é poligênica e não dá para a gente segmentar exatamente o que eu vou falar agora, mas só para a gente imaginar onde nós estamos atuando na doença inflamatória intestinal, nós temos atuação já nessa primeira falha de imunidade inata. Quando essa falha de barreira de imunidade inata ocorre, a nossa exposição ao conteúdo luminal ativa a nossa imunidade adaptativa através da comunicação das células dendríticas, liberando interleucinas 12, 23, promovendo uma diferenciação celular de resposta. Por que alguém vai ter resposta TH1, TH2, TH17? Desconhecemos esse motivo ainda. Ao final, como produto dessa ativação linfocitária, nós temos a liberação do TNF. Temos também, através dessa primeira sequência de liberação de interleucinas, a ativação de células natural killer, onde nós nada fazemos para ela até o momento, e a expressão de citocinas de superfície que captam células inflamatórias para perpetuar aquele processo inflamatório. Senão ele entra para a apoptose e é um processo autolimitado. Há ainda a captação de neutrófilos lá para a superfície da mucosa, onde vão erodir a mucosa, degranular o seu produto de citoplasma no lume intestinal, e aqui a gente tem a famosa calprotectina saindo. Então, por que ela está tão relacionada à atividade de doença? Porque o neutrófilo libera essa calprotectina na hora que ele vai atacar a mucosa. Para quê? Para inflamação? Não, para combater microbiota, mais especificamente fungos. Mas é um marcador intimamente relacionado à sua atividade. Essa inflamação, então, expressa citocinas, expressa proteínas e capta novas células de forma de retroalimentar aquele processo. E onde nós já conseguimos intervir, então, em uma doença imunologicamente multifatorial? A gente se pega, às vezes, igual esse cara, para qual caminho eu vou seguir? Às vezes eu tenho um quadro tranquilo, para escolher uma terapia, obviamente eu vou escolher essa terapia, mas acho que na grande maioria dos casos existem dúvidas de qual seria a melhor opção. O nosso arsenal terapêutico tem aumentado bastante. Antes da década de 30, nós não tínhamos nada, até que uma sueca chamada Nana Schwartz produz a sulfasalazina para o tratamento da artrite reumatoide e logo depois percebe que pacientes com doenças que causavam inflamação no tubo digestivo, que não tinham nome ainda, também melhoravam com o uso dessa substância. E nós utilizamos até hoje ou a sulfa ou o seu derivado mesalazina. Na década de 50 chegam os corticosteroides e na década de 60 os imunomoduladores. Somente no final da década de 90 nós temos a próxima geração terapêutica, que são os anti-TNFs, seguidos pela última década com um grande avanço, com a entrada das anti-integrinas, anti-interleucinas, inibidores da januquinase e moduladores da esfingosina 1-fosfato. Os imunomoduladores, notem que eles fazem uma conversão entre a terapia convencional e a terapia biológica, já que eles podem ser utilizados em monoterapia, seria uma terapia convencional, ou em comboterapia com a terapia biológica, eles
complementariam como terapia avançada. Quando a gente fala de terapias todas, eu fico feliz porque a gente pode falar um pouco de doença leve a moderada, e pouco se fala disso hoje nas aulas, sejam de congressos ou sejam aulas pontuais. Na doença de Crohn moderada a leve, ou na retocolite leve a moderada, né, ambas leve a moderada, eu posso induzir no Crohn somente com corticosteroides, enquanto na retocolite eu já posso utilizar a mesalazina para indução. Lembrando que na manutenção nós não utilizamos corticosteroides, e aí trocaríamos ou manteríamos na retocolite o 5-ASA ou em ambas imunomoduladores. Os 5-aminosalicilatos merecem ser falados, eles merecem ser citados em conferências, porque nós estamos falando de uma terapia para retocolite ulcerativa extremamente efetiva e muito indicada. Cerca de 40% dos pacientes com retocolite ulcerativa vão responder a essa terapia. Então, a sulfasalazina, ela é a primeira inventada, e aí depois consegue-se retirar a sulfapiridina e deixar só o 5-ASA, né, o 5-aminosalicilato, que tem ação anti-inflamatória. A sulfapiridina está responsável pelos eventos adversos. Existem várias porções isoladas. No Brasil, nós utilizamos a mesalazina. Esse seria seu mecanismo de ação. Então, no meio aí, quando a gente ingere a sulfasalazina, as próprias bactérias, as azorredutases, vão quebrar essa molécula em mesalazina e sulfapiridina, e a mesalazina ela vai agir logo ali no colonócito. Ela vai causar um efeito anti-inflamatório exatamente na mucosa, já é metabolizada pelo próprio citoplasma do colonócito, e por isso ela não vai ter ação sistêmica, e por isso ela não funciona na doença de Crohn. E como eu gostei da oportunidade de poder falar de uma terapia convencional altamente efetiva, eu trouxe aqui as recomendações da Associação Americana de Gastroenterologia, Europeia de Doença Inflamatória, Pan-Americana de Doença Inflamatória e a Brasileira de Doença Inflamatória, em que todas taxam a mesalazina como a terapia inicial da doença leve a moderada. Bem, existem algumas informações interessantes em cada um dos consensos. Então, a definição de dose baixa, padrão ou alta, de acordo com a mesalazina, nós praticamente não temos indicação de baixa dose, então parte de uma mesalazina de 2 gramas para cima, a baixa dose seria somente a mesalazina via retal de 1 grama em situações específicas. Quando eu falo de mesalazina, aumentar a dose não costuma aumentar a quantidade de eventos adversos, mas costuma aumentar a efetividade terapêutica. O consenso americano ele diz que se você tem uma doença extensa, a dose combinada oral e via retal é mais efetiva do que a via oral. Não existe diferença nos clinical trials entre uma ou múltiplas tomadas, mas existe diferenças em estudo de vida real, onde aumenta a adesão do paciente em uma única tomada. A sulfasalazina também é dividida em baixa dose, padrão e alta dose, porém, o aumento da dose aumenta os eventos adversos do paciente. O ECO, ele já orienta que a indução e a manutenção seja feita com uma quantidade de mesalazina maior ou igual a 2 gramas. Na colite distal, a mesalazina tópica retal, de maior ou igual a 1 grama, e na extensa, retal mais oral. Na manutenção se mantém uma dose maior ou igual a 2 gramas, exceto na distal, que você pode manter somente com o supositório de 1 grama. O PANCO, ele traz informações parecidas, mas ele lembra que quando 400 miligramas de mesalazina são iguais a 1 grama de sulfasalazina. Só lembrando dessa diferença entre as duas moléculas e que, por isso, a sulfasalazina tem uma efetividade menor do que a molécula isolada. Por fim, o GDIB ele traz de forma dividida que o emprego da terapia é diferente de acordo com o segmento acometido, retal, ou colite esquerda, ou colite extensa, e que na retocolite leve você ainda pode utilizar uma dose maior ou igual a 2 gramas, mas na retocolite moderada, a dose maior ou igual a 4 gramas é mais efetiva. Seguindo aí, nós teríamos os glicocorticoides, que foi a segunda classe desenvolvida e que mostrou efetividade na terapia de doença inflamatória, mas ela é efetiva para induzir remissão clínica. Ela não deve ser mantida para o controle da remissão,
e é a classe menos segura de todas as terapias. Ele tem várias vias de ação, ele tem vias celulares e vias de comunicação por citocinas, e ele faz um rápido bloqueio. Realmente é a terapia mais rápida que nós temos para tirar um paciente da crise até o momento. Temos a primeira geração de corticosteroides, que são a prednisona, metilprednisolona e a hidrocortisona, são as mais utilizadas. E a segunda geração, especialmente representadas pelas budesonidas, de ação ileal MMX, elas têm uma indicação muito interessante nas doenças inflamatórias intestinais, porém nós sofremos da falta de ambas aqui no Brasil, tanto da ação ileal quanto da budesonida MMX. Quanto aos imunomoduladores, eles foram bem citados aqui, né? Os dois grandes exemplos, a azathioprina e a 6-mercaptopurina. Temos espaço para metotrexato, para ciclosporina em situações especiais. O importante aqui é falar que ele tem um início de ação lento, então são drogas que nós não induzimos remissão, nós mantemos remissão do paciente, então geralmente elas vão substituir aquele paciente que foi induzido com o corticosteroide. Aqui tem, sim, todos eles citados e suas respectivas doses. E aí chegamos na terapia avançada, né, em que ela já tem uma indicação. Você vai utilizar a terapia avançada na doença moderada grave, refratária à terapia convencional ou com mau prognóstico. O mesmo para Crohn e retocolite ulcerativa, onde na indução nós temos corticosteroides, anti-TNF, anti-integrinas, anti-interleucinas, inibidores JAK. E na retocolite ainda temos os moduladores da esfingosina 1-fosfato que não estão sendo comercializados no Brasil. Na manutenção, nós trocamos também aquele paciente induzido com corticosteroides por imunomoduladores. Ocorreu um grande avanço também entre o conhecimento quando nós falamos de terapia biológica, né? Então, em 1988, nós tivemos a primeira publicação do ibritumumab, que era um anticorpo murínico e que, obviamente, não funcionou, reconhecido imediatamente como uma molécula não self e proporcionou vários eventos adversos. Quase 10 anos depois, o infliximab chega, demonstrando que ter se tornado quimérico proporcionou que nós utilizamos essa droga até hoje. Então, aqui nós temos em sequência o infliximab, depois os humanizados certolizumab e vedolizumab, e os humanos adalimumab, golimumab, ustekinumab e risankizumab. Quanto aos anti-TNFs, eles têm uma ação no final da via inflamatória, então no final da sinalização celular, mas eles são o TNF ele é responsável por inúmeras mediações inflamatórias, como febre, angiogênese, edema, formação de granuloma. E é esse bloqueio que o anti-TNF irá realizar. Daí nós seguimos, então, com o infliximab, com seus estudos ACCENT 1 e 2, o HIT, o SONIC e o UXEI-SUCCESS, que trouxeram a informação de que a terapia combinada seria superior à monoterapia, e depois culminamos recentemente na liberação de um novo infliximab, que após a indução intravenosa poderia ser administrado de forma subcutânea. O adalimumab é o segundo anticorpo liberado, com seus estudos pivotais, e que foi bombardeado nos estudos head-to-head, aí, tanto na retocolite, através do VAST, quanto na doença de Crohn, através do estudo CIVU. Temos o certolizumab, que é uma fração de anticorpo, na verdade, e que vem ligado a um polietileno glicol, foi estudado através dos estudos PRECISE. O grande problema aqui é que, por não ser um anticorpo completo, ele parece reduzir a apoptose, que o professor falou na primeira aula, e isso é um fenômeno importante que a gente espera que ocorra no tratamento das doenças inflamatórias. Já o golimumab é o nosso último anti-TNF liberado, totalmente humano, em que é indicado somente para a retocolite ulcerativa. Da classe das anti-integrinas, nós mudamos um pouco o nosso pensamento, porque até então nós estamos falando de bloqueio de citocinas. Mas quando nós bloqueamos uma anti-integrina, nós estamos bloqueando a entrada celular, né? Então, as integrinas... As integrinas são moléculas expressas no endotélio vascular, então vocês podem ver aí um processo inflamatório mediado, e ela vai bloquear exatamente esse momento de adesão, impedindo a diapedese do linfócito para dentro do tecido. Então, ela proporciona um efeito mais tardio, especialmente porque ela espera que ocorra a apoptose, enquanto ela bloqueia a entrada de novas células no tecido inflamado.
O vedolizumab não foi a primeira anti-integrina, mas ela é a liberada aqui no nosso país, já que o natalizumab, a primeira anti-integrina liberada, se mostrou eficaz, porém com muitos eventos adversos de nível de sistema nervoso central. Também o vedolizumab tem uma última publicação em que ele traz a possibilidade da terapia subcutânea após a indução intravenosa, assim como ocorreu com o infliximab. Já as anti-interleucinas atuam de forma contrária, lá no começo da cascata inflamatória. Então, ela faz esse processo de diferenciação dos linfócitos T virgens em linfócitos T e a resposta celular. As duas citocinas aí que nós estamos estudando, né? Então, com o ustekinumab bloqueia a 12 e a 23. Nós devemos ter uma preocupação quando a gente avalia a anti-interleucina, porque há alguns bloqueios de interleucina muito utilizados na reumatologia, dermatologia, que podem, inclusive, afetar negativamente nossos pacientes. Então, o tipo de interleucina que estamos bloqueando é interessante ter conhecimento. E, recentemente, o risankizumab, ele também é uma interleucina já mais seletiva, ele bloqueia somente a interleucina 23, já aprovado no Brasil há um bom tempo, porém ainda não comercializado. E, por fim, o mirikizumab, também um bloqueio da interleucina 23, esse não temos ainda a previsão de chegada no mercado. Mudando de padrão, né? Então, mudando de grandes moléculas, que nós chamamos de terapia biológica, e indo para o que ganhou o nome de pequenas moléculas. Por que elas ganham esse nome e esse final IB, que vocês vão ver? Porque elas são moléculas sintéticas, mas elas têm um direcionamento, elas têm um alvo específico. E aí, para não se confundir com as moléculas sintéticas prévias, elas ganham o nome pequenas moléculas com o sufixo IB. Então, o que nós temos no país hoje é o tofacitinib, o upadacitinib, são bloqueadores JAK. JAK é uma família, né, de proteínas de expressão celular que recebe essas citocinas que a gente acabou de falar que bloqueia. E ela vai fazer, na verdade, a comunicação do meio extracelular para o núcleo celular. Essa é uma informação importante, porque não podemos confundir o fato de tomar uma medicação oral com uma medicação que não seja extremamente imunossupressora. E talvez nós estamos diante da classe com maior potencial de imunossupressão até o momento. Então, esse bloqueio vai impedir que a informação seja fosforilada até o núcleo. Então, eu bloqueio uma ação de DNA e várias vias da inflamação e outras vias não relacionadas à inflamação vão ser bloqueadas também. A partir desse conhecimento, entendo que a JAK sempre vai funcionar em par. Então, eu tenho uma família JAK 1, 2, 3 e a tirosinoquinase de conhecimento, e quando eu bloqueio um, eu vou estar bloqueando o seu par também. Então, é difícil concentrar a minha ação somente em uma janoquinase. Bem, o tofacitinib, a primeira molécula que chegou, ele é um pan-JAK com uma maior atividade sobre a JAK1 e 3 e utilizado na retocolite ulcerativa. Já com o maior bloqueio da JAK1 em relação às demais, chegam o filgotinib e o upadacitinib, sendo o upadacitinib já liberado no país para a retocolite ulcerativa, mas aprovado para a doença de Crohn. Essas seriam as suas doses. A última classe de pequenas moléculas, e que eu não tenho experiência, porque não é comercializado no Brasil, são os moduladores da esfingosina 1-fosfato. O que ele faz? Ele vai agir no linfonodo, na verdade. Então, quando o linfócito ativado ele entra em circulação e passa pelo linfonodo, para que ele saia de lá, ele tem que seguir um gradiente de expressão dessa proteína. Então, se eu bloqueio essa proteína, os linfócitos ficam retidos a nível linfonodal. Nós temos o ozanimod, o etrasimod aprovado. O ozanimod provavelmente não vai chegar no nosso país e talvez a Pfizer traga o etrasimod no futuro. Difícil, com tanta terapia, poder escolher, principalmente se a gente tivesse terapias com muitas diferenças de efetividade, mas elas são muito semelhantes, né? Talvez quando escolher seja uma pergunta mais fácil de responder, especialmente na doença de Crohn, já que após 2 anos de doença estabelecida, a minha taxa de efetividade terapêutica cai. Cai de uma forma tão impressionante que se eu selecionar todos os estudos pivotais desses
biológicos, aqui somente biológicos, e selecionasse somente os pacientes com mais de 2 anos de doença inflamatória intestinal, nenhuma terapia estaria aprovada, pois nenhuma atingiria o seu desfecho primário do estudo de indução. Eu tenho que ter uma visão, é sempre bom relembrar o que a gente chama de janela de oportunidade, para que a gente não caia no que eu falo que é a pegadinha da doença. A pegadinha da doença é que ela é uma doença cíclica, e que eu posso estar tratando meu paciente de uma forma errada, e achando que naquele momento de baixa atividade clínica, o meu paciente esteja respondendo, por exemplo, a uma mesalazina para a doença de Crohn. O problema é que é uma baixa atividade clínica, mas se mantém atividade inflamatória que vai gerar complicações fibróticas. E aí, veja, se eu tenho inflamação, eu tenho terapia. Se eu tenho fibrose, eu não tenho. E essa é a janela de oportunidade e é onde eu tenho o meu momento precoce de maior chance de resposta terapêutica. E aí eu vou avançar a terapia quando a minha doença não estiver funcionando. Se eu estou na terapia convencional, eu vou progredir para a terapia avançada. E quando que eu faço isso? É bom também ter o conhecimento do STRIDE. E o próprio STRIDE, ele dá para a gente uma dica de quando cada terapia, inclusive as convencionais, costuma funcionar de acordo com seus alvos de curto, médio e longo prazo. O próprio consenso ele já traz esse tempo de 2 anos ideal. A nível mundial já se fala 18 meses seria idealmente para atingir a terapia eficaz. O problema é quando a gente vê, por exemplo, um trabalho da ABCD que mostra que no nosso país a gente tem um delay enorme para o diagnóstico. E a gente fica sempre procurando isso aqui. Então, qual que é o remédio melhor, né? Qual que é o match perfeito entre a doença inflamatória intestinal e o remédio? E essa imagem é um alerta de que ele não existe, na verdade. Não vamos ter um remédio que eu gosto mais. Vamos individualizar e ver o que é o melhor para o paciente. Porque esse match perfeito na doença inflamatória intestinal ainda não existe. E por mais que pareça encantador, uma hora ele vai parar de responder e a gente tem que estar esperto para esse momento. A vida como ela é. Então, eu trago algumas informações sobre tanto remédio. Os anti-TNF, depois de tantos novos, continuam sendo a terapia mais prescrita no mundo. Apesar disso, 1/3 não respondem à indução e até 50% vão perder terapia. Somente 40% a 50% dos usuários de VEDO vão atingir remissão clínica e taxas menores de cicatrização. Menos de 1/3 dos portadores de retocolite vão responder ao ustekinumab. As taxas de manutenção de TOFA são ruins. E menos de 20% dos portadores de retocolite responderam bem aos Zanimod. Isso é o que a gente tem de melhor. Então, é assustador a gente querer falar que nós temos um remédio melhor, uma terapia preferível. A gente tem que utilizar do nosso conhecimento para quebrar o que todos os gráficos tentam nos esconder, um baita elefante branco de que nos estudos pivotais a maioria dos pacientes não respondem. Ele está lá, ele chama atenção, mas a gente não vê. E como que eu vou quebrar esse elefante branco? Através de conhecimento, através de individualização terapêutica, através de procurar fatores de mau prognóstico ou procurar populações específicas para o meu paciente ou para determinada medicação. Há como comparar? É muito difícil. Então, existe um ranqueamento, inclusive, de estudos de comparação, onde a gente teria os estudos head-to-head como principais, mas, mesmo assim, com muitas falhas metodológicas, principalmente por não poder escolher o paciente para cada terapia. Mas, falando em head-to-head, nós temos um antigo, né, infliximab, mas ASA é superior ao infliximab, não há dúvidas em relação a isso. Depois temos a superioridade de VEDO sobre adalimumab, a equalidade entre o ustekinumab e adalimumab no tratamento da doença de Crohn, a superioridade de risankizumab sobre o ustekinumab no tratamento da doença de Crohn, inflix subcutâneo ou VEDO subcutâneo são equivalentes ao intravenoso para manter a terapia e não para induzir, e os biosimilares são iguais aos originadores. Também é um papo que já está mais do que provado e até consensual.
E a gente se vê, estou afogado em literatura, porque chega terapia, chega informação, faz análise pós-hoc, vem uma nova publicação de vida real, e para isso, de vez em quando, vale, uma vez por ano, elas vão ser lançadas. Ainda bem que existem estatísticos, bibliotecários e metodologistas que se reúnem, compilam esses dados, procuram estudos parecidos e fornecem para a gente revisões sistemáticas e meta-análises em rede, cheia de problemas metodológicos, mas também é o problema da metodologia do estudo, mas que nos traz algumas informações interessantes. Por exemplo, quanto às terapias da doença de Crohn, o infliximab, de forma geral, seria ainda, de acordo com essa revisão, a terapia com maior evidência de indução. Só que quando a gente fragmenta a população em naíves ou expostos, o destaque é para risankizumab, sobre todas as terapias. Já na manutenção, vejam que coisa, né? O upadacitinib seria a melhor terapia para manter o paciente com Crohn em remissão, porém nos naíves seria o adalimumab, enquanto nos bioexpostos, o vedolizumab respondedor. Poxa, como que eu vou então escolher a terapia? Se a própria revisão e meta-análise não consegue me dar essa informação, mas esse conhecimento vai construir a minha casinha de tijolos. Já na retocolite ulcerativa, o grande destaque, tanto para naíves quanto para os experimentados nessa última revisão, são os inibidores da janoquinase, né? Especialmente ali do UPA. Mas eu trouxe isso aqui não para fazer propaganda dos inibidores da janoquinase, mas para fazer um alerta de que isso é uma verdade de agora. Porque se eu pego a última revisão desse mesmo grupo, eles falavam que o UPA era ruim. Então, as verdades se quebram, mudam, as informações são dinâmicas. E a gente tem que ir atualizando, né? Buscamos diretrizes, buscamos consensos, mas eles vão mudar. E isso é bom, porque eles vão nos ajudar de acordo com as evidências e com todos esses dados que estão sendo formados. Então, de forma consensual, qualquer terapia indicada para a doença de Crohn e retocolite ulcerativa. E na terapia avançada, quando for uma terapia moderada, uma doença moderada grave, ou um paciente com fatores de mau prognóstico ou refratário à terapia convencional. É uma grande crítica ao nosso sistema de saúde, que continua indicando a terapia avançada somente para o refratário à terapia convencional. E esse paciente deveria ser testado para uma terapia sabidamente que iria falhar, e só então partir para uma terapia efetiva. E nós teríamos somente 18 meses para que ele utilizasse o máximo da potência que aquela droga iria fornecer. Avançamos quanto à segurança? Sim, mas mais do que a evolução das moléculas, eu falo que nós avançamos em relação ao entendimento do que é seguro. Então, a doença inflamatória em atividade é o maior fator de risco para o paciente. E os corticosteroides são as piores drogas no quesito segurança. Mas que segurança todas as terapias têm. E todas comprovaram sua segurança terapêutica. E que nós vamos, através da individualização do paciente, procurar qual terapia é segura para determinado paciente. A doutora Marta mostrou isso aqui. Eu tenho um idoso, ele é um paciente de risco, mas nenhuma terapia é proibitiva a ele, porque a doença é seu maior fator de risco, e eu preciso controlá-la. Temos novas estratégias? Parece que sim. Começamos a estudar, então, terapias combinadas, terapias avançadas. Essa é uma publicação recente que eu achei interessante, que a Marla Dubiskin coloca da sua corte, que não é tão experiente assim, né, em número, mas eu acho que ninguém tem essa experiência. Quais são as combinações e como que estão esses pacientes? Respondeu e conseguiu remissão com uma só? Respondeu, mas manteve as duas combinações? Ou ainda que combinado o paciente falhou? Então, são dados super variáveis também que a gente não tem um consenso de onde seguir. Mas estudos mais controlados estão chegando, como a publicação do Vega, em que induz o paciente com doença de Crohn com guselkumab e golimumab e compara as suas fases de manutenção, mostrando superioridade da dose combinada quando comparado a golimumab. E precisamos dos estudos a longo prazo para avaliar se realmente nós teremos essa diferença como promessa. Então, existem estudos em andamento com vedolizumab, ustekinumab, tofacitinib, adalimumab, tofacitinib, vedolizumab, terapias de indução com substituições no momento de manutenção e
vamos ver o que vem pela frente. O futuro bate a nossa porta em relação a novas terapias. Então, esse é o painel do que chega para a gente a partir de 2022, alguns ainda não chegaram, mas até 2026, novas moléculas estarão chegando, e esse é o pipeline mais recente que eu achei, com as drogas que estão em final de fase 3 ou em fase de tentativa de comercialização. Vamos ter que aprender muito ainda, temos muito pouco conhecimento. Obrigado.